Vamos começar com o Nassif falando aí do primeiro dia de Galípolo na presidência do Banco Central. Vamos trazer essa repercussão aqui, ó. Antes de soltar o vídeo, vou pedir para vocês deixarem a curtida e deixarem um comentário aqui no chat, tá, pessoal? Não sabe o que vai comentar, galera? Diga de que cidades estão assistindo. Importante para nós. Durante o dia, ele estava aqui, termina aqui. Ou seja, termina em queda. No entanto, quando você pega os jornais, as quedas que ocorrem, as notícias positivas são escondidas ou ocorre que nem a Gazeta do Povo. Aí, dólar dispara no primeiro dia de Galípolo como presidente. Então, esse mau jornalismo aqui tem sido uma característica terrível em todo esse processo. Hoje eu fiz um artigo falando sobre as estratégias. Dezembro foi um mês do cão, foi um mês fundamental por vários motivos, tá? Um deles foi a decisão do ministro Flávio Dino de acabar com a farra, com a farra das emendas parlamentares. As emendas continuam e tudo, mas agora toda emenda vai ter que ter um CPF de quem liberou o dinheiro e um CNPJ de quem recebeu o dinheiro. Então, isso acaba com essa parceria que tinha entre parte da Câmara e o crime organizado. Já está bem levantado aí em investigações da Polícia Federal. Interessante aqui dessa questão que o Nassif está trazendo, a atualização de hoje, tá, pessoal? O Flávio Dino deu uma decisão hoje, sexta-feira, né? Dizendo que o dia 4 de janeiro, sexta-feira, Flávio Dino deu essa decisão suspendendo repasse de emendas parlamentares para ONGs, né? Ele solicitou à CGU que fizesse uma investigação, um relatório. A CGU investigou 26 ONGs num universo de 500 e tantas, 600 e tantas ONGs, pegou ali 26, que eram as que mais ganhavam recurso, e dessas 26, 13 não obedecem os recursos de transparência. E o Flávio Dino suspendeu, deu um prazo de 60 dias para a CGU aprofundar os relatórios e de 10 dias para essas 13 ONGs informarem aonde utilizaram os recursos. Então, o Flávio Dino continua apertando as torneiras aí das emendas parlamentares, tá, gente? Vem muita podridão por aí, O segundo ponto foi a loucura que foi o mês de dezembro aí, com o câmbio para todo lado, aí o cartel do câmbio aí jogando para todo lado, se baseando também em alguns outros fatores que ajudam a impulsionar o dólar, né? Quando você chega em dezembro, muita empresa tem que fechar balanço e remeter dólar, então tem que comprar dólar. E você tem esse movimento nos Estados Unidos, do Trump, aí, que cria uma instabilidade para o dólar no mundo inteiro. Então, houve uma valorização do dólar em vários países do mundo, mas o que houve no Brasil foi aproveitar esses movimentos para ver o chamado overshooting. Ou seja, você jogou ali uma dose de especulação que não tem lógica. Não tem lógica. Você pega os analistas internacionais, inclusive de bancos internacionais, não tem lógica esse movimento do dólar no Brasil. Daí atribuíram a questão do Haddad ter anunciado isenção para pessoa física. Tudo é conversa, pessoal. Você tem, efetivamente, esse cartel com dois movimentos, né? Um movimento para lucro, ou seja, você chuta o dólar, compra o dólar baixo, chuta lá para cima e vende. E outro movimento político, como mostra aqui a Gazeta do Povo, aí, com essa manchete, né? Com essa manchete. Então, a estratégia, você tem uma dupla estratégia aí. Você tem que ter uma saída dessa forca aí produzida pelo mercado. E o governo hoje não tem essa saída. Você vê, o Banco Central vendeu muito dólar durante dezembro aí para tentar segurar, demorou muito para entrar no mercado futuro de dólar aí para segurar essa especulação, mas tem que construir gradativamente aí uma maneira de escapar desse torniquete do mercado. Agora, para que isso ocorra, veja bem, você tem uma agenda negativa dos jornais, em tudo similar, em algumas coisas, pior ainda, do que ocorreu no pré-impeachment.
Os jornais estão jogando pesado para desestabilização, efetivamente. Eles querem o fator Milei. Milei despertou aí o sangue aqui do mercado e da mídia aí, que querem privatização de tudo aí. Então, mas o... E é interessante, né, pessoal? A gente ainda vê assim o papel da mídia, né? Saiu uma pesquisa hoje sobre a percepção que a população brasileira tem em relação à economia. E é pesquisa do Datafolha, né? Datafolha. E nós temos aqui, ó, me chamou a atenção esse dado aqui, ó. 61% dos brasileiros acreditam que a economia está no caminho errado, né? Pesquisa divulgada pela Datafolha revela a percepção de que a economia brasileira está no caminho errado, de acordo com 61% dos entrevistados. O estudo aponta que apenas 32% dos brasileiros acreditam no rumo correto da economia atual. A pesquisa destaca que entre os jovens de 16 e 24, a percepção negativa é ainda mais acentuada, com 71% dos entrevistados considerando que a economia segue um rumo inadequado. E por aí vai, tá, pessoal? Trazendo outros dados, mas enfim, revelando aí, portanto, uma complexão completamente alterada, completamente contra a realidade, porque como é que a economia não está indo no rumo certo? Se a inflação é de 4,70, uma das mais baixas dos últimos anos, né? Só não é mais baixa que 2023. O PIB está crescendo. Cresceu 3,2 em 2023 e vai crescer 3,4, provavelmente agora em 2024. Quando a expectativa do mercado era 0,8%. O salário mínimo teve aumento real. O Lula acabou de assinar o decreto, a partir de 1º de janeiro, o salário mínimo R$ 1.518, tendo um aumento de inflação e mais um percentual ali de 2,5%. Então, como é que a economia está no rumo errado? O desemprego, o número mais baixo da série histórica de desemprego do IBGE. Portinho, mas os critérios são equivocados, metade da população ativa está em trabalho informal, mas eu estou falando da série histórica, pessoal. Então, eu estou comparando com a mesma metodologia que era aplicada nos anos anteriores. Nós estamos com menor número de público. É evidente que a gente sabe que tem muita gente da informalidade, que isso precisa melhorar, que a gente precisa ter mais carteira assinada. Mas aqui vem outro dado. Com o Lula, o número de carteiras assinadas aumentou significativamente. Então, como assim que a economia está no rumo errado? Então, aqui entra evidentemente as mentiras, as fake news de redes sociais e este papel que o Nassif está denunciando aqui da imprensa tentando minar o governo Lula. Né? O governo tem que apresentar um projeto de país, esse é o ponto. O que se vê em Brasília é um Lula que ainda não acordou para o terceiro mandato dele. Aquele Lula de 2008 a 2010, ele tem que voltar com urgência. Com urgência. Aquele Lula era um Lula que ele, na expressão de quem conviveu bem com ele naquele período, era uma esponja que absorvia conhecimento de todo lado. Ele conversava com vários setores, absorvia as melhores ideias. As reuniões do Ministério, ele era um maestro. Ele chegava lá e falava, pedia para todo mundo apresentar seus projetos. Identificava aqueles que tinham maior potencial, daí chamava o ministro. Me responde 3 coisas. O que isso é bom para o país, o que isso é bom para o povo, o que isso é bom para o meu governo. Convencido disso, ele fazia o questionamento aí do ministro, convencido da relevância do projeto, ele trazia na reunião seguinte de ministros, ele trazia o projeto que virava um projeto de governo. Virava um projeto de governo. Esse Lula não apareceu até agora, primeiro e segundo ano. E pior que isso, você tem 3 cargos chaves dentro do Palácio que estão vagos, inoperantes. Um, a Casa Civil, com o Rui Costa, que é
O Rui Costa é um sargentão do tiro de guerra, sabe? Aquele cara que gosta de dar ordens, tudo. Não tem visão de conjunto. Você pega, ele isolou. Ninguém tem interlocução no Palácio. Você tem, seria a Casa Civil, a Secretaria de Comunicação e a Secretaria da Presidência da República. Então você tem um monte de ministros órfãos aí que não conseguem caminhar e andar com seus projetos. Outro dia o Lewandowski, uma nota aí, o Lewandowski reclamando do atraso do plano de segurança justamente na Casa Civil, da Casa Civil. Então, digamos, para 2025, você tem dois desafios. Do lado do governo, tem que começar a governar. Tem que ter plano de metas. Você teve uma tentativa aí de montar... Porque você tem dois projetos que são de muito fôlego aí, dois temas que mudam a história da economia. Um, a transição energética. Outro que está mais ou menos relacionado, que é a nova indústria Brasil, esse conduzido aí pelo Ministério da Indústria e Comércio. Foi feita uma proposta de juntar Fazenda, Minas e Energia, Indústria e Comércio, para discutir esse negócio da transição energética. A Fazenda que tem as ferramentas aí de isenções, de financiamento, de direcionamento do crédito, tudo. O Indústria e Comércio, que tem o pulso aí da indústria, os diagnósticos sobre o setor produtivo, e Minas e Energia, que foi brecado por Rui Costa e pelo ministro de Minas e Energia. O ministro de Minas e Energia, cá para nós, gente. Se tiver uma segunda Lava Jato, começa com ele. Então, de um lado, o Lula tem que começar a definir esse plano de metas. Quando teve a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele fez um baita discurso pedindo um plano de metas para os cientistas, que não é função deles, é função do governo. Como é que pode alguém de fora do governo? Eles definiram um conjunto de prioridades fantástica. Mas quem tem que definir o plano de metas são os ministros coordenados pela Casa Civil e pelo presidente da República. Isso não está ocorrendo. Então, de um lado, você tem que ter esse movimento para passar a sensação para a opinião pública de um governo que está andando. Isso é fundamental para contrabalançar todo esse carnaval que a mídia está fazendo em torno da gastança, do descalabro fiscal. Mentira! Mentira! Os números que estão aí não são de descalabro fiscal nem aqui, muito menos na China, que tem que ter um controle do mercado aí. E, paralelamente, você tem que começar, daí é o trabalho da Fazenda, começar a definir uma estratégia para peitar esses especuladores. Tem que definir uma estratégia. De alguma maneira, você tem que combater o cartel do câmbio, que é uma coisa, e tirar esse poder absurdo do Banco Central e do mercado de definir dois preços centrais da economia, que são o quê? Juros e câmbio. Eu escrevi sobre isso aí, então... Tá aí, reflexões interessantes e fortes do Nassif, né? Essa questão dos problemas internos do governo, né? Rui Costa, da Casa Civil, aí atrapalhando, né, o desenvolvimento de alguns programas e projetos das Minas e Energias. É sério isso que o Nassif falou, hein? Questão preocupante. Galera, Pix, quem puder aqui, ó, Pix, o QR Code fica aqui em cima. Quem puder se tornar membro também, R$ 1,99 por mês. Quem puder entrar para a nossa comunidade, muito importante para o nosso trabalho. Os nossos grupos de WhatsApp e Telegram ficam aqui na descrição do vídeo, então cadastrem-se lá, isso é muito importante. Sei que é chato esses pedidos aí, mas a gente tem que fazer, né? Faz parte do ofício e é importante para o crescimento aí do canal, e tem crescido muito aí. Esses pedidos que a gente tem feito aqui tá surtindo um bom resultado. Tem muita gente se tornando membro do canal aí, passamos de 300 e a nossa meta é 500 até março, tá, gente? Vamos tentar chegar em 500 membros aqui no canal. Nesse pacotinho aqui de R$ 1,99, ó, fica barbadinha, tá? E os grupos de WhatsApp e Telegram, estamos com 800 pessoas, já está crescendo muito. Esses grupos são importantes que a gente manda os links ali, tá, gente? Quando abre uma live, geralmente quando abre live, também a gente bota algumas notícias ali nos grupos. Entrem lá que vocês vão curtir bastante, tenho certeza.